Graça e paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta noite que o Senhor trouxe ao meu coração neste tempo em que nós temos vivido de pandemia, né, por conta do coronavírus. Eu tenho clamado ao Senhor e pedido a Ele direções e o Senhor tem falado comigo em especial que me lembrando, né, que Ele está no controle de todas as coisas e que sempre tem sim um propósito de Deus sobre as nossas vidas, em tudo que acontece. Romanos diz para nós, né, que todas as coisas também colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente a gente em alguns momentos pergunta, mas o que isso pode contribuir? Bem, eu não sei o que você tem feito, talvez você continue, seja um profissional de saúde que continua saindo aí na frente da batalha, ou então um profissional que está aí amparando toda a nossa nação com o seu serviço, que é essencial e tem se arriscado, e com certeza o Senhor tem te guardado, tem guardado a nossa vida, a nossa casa. Nós cremos assim, confiamos no Senhor, mas há uma pergunta que nós às vezes equivocadamente fazemos, e é o porquê das coisas. Penso eu que a pergunta correta seria: para quê? Para quê? Neste tempo nós estamos isolados? Para que há uma permissão de Deus? Sim, porque tudo que acontece tem uma permissão de Deus. Eu não estou dizendo que é Ele quem faz, mas há uma permissão dele, sim, né? E eu creio que neste tempo o Senhor tem propósitos sobre a nossa vida. E o que o Senhor tem falado comigo repetidas vezes, e eu tenho ouvido também algumas pessoas se manifestando tementes a Deus, e tem falado nessa linha também, que o que o Senhor quer sobre nós, Igreja do Senhor, povo de Deus, é que nós nos acheguemos mais a Ele, que nós vivamos mais para Ele. E eu quero apresentar para vocês aqui uma palavra em que o Senhor falou comigo em Jeremias 18, e lá, como nós vamos ler aqui, Jeremias é convidado a descer à casa do oleiro, e há um diálogo lá entre ele e Deus. E eu creio que o Senhor quer nesta noite dialogar conosco também, através dessa palavra. Se você quiser acompanhar comigo em Jeremias 18, diz assim: o vaso do oleiro, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ó povo de Deus, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó povo de Deus. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração,
maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrarei-lhes as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Bem, Deus estava aqui, antes de tudo, fazendo um convite ao seu povo, ao povo que estava debaixo de pecado, de idolatria, no momento que estava cativo, porque houvera pecado contra Deus, se desviado dos seus caminhos, esquecido da promessa, esquecido de tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E o Senhor começa o capítulo dizendo a Jeremias, não só falando, mas exemplificando para ele. Então ele o leva até a casa do oleiro, e lá está o oleiro fazendo o seu trabalho artesanal, fazendo o vaso, e de repente esse vaso se quebra, e então o oleiro torna a fazer aquele vaso novamente com o barro daquele vaso que havia quebrado. E o Senhor então começa a aplicar essa palavra à vida de Israel, falando para Jeremias, para que ele entendesse e reproduzisse essa palavra ao seu povo. E ele diz lá no verso 6, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. E eu vejo aí já uma primeira aplicação sobre as nossas vidas e um entendimento que o Senhor quer trazer às nossas vidas. Nós somos barro nas mãos de Deus, que é o nosso oleiro. É aquele que nos criou, é aquele que nos deu vida, que soprou fôlego de vida em nossas narinas e que nos criou com um propósito para adorá-lo, para servi-lo, para andar nos seus caminhos, para honrá-lo com as nossas ações. Então, aquele que nos criou tem sobre nós todo o direito sobre as nossas vidas. É claro que a bondade e a misericórdia dele nos dá permissão de nós decidirmos, porque nós temos o livre arbítrio, decidirmos o que nós queremos fazer. Mas há um momento em que nós nos desviamos tanto da vontade de Deus, que Deus, pela sua infinita bondade, ele nos concede a oportunidade de retornar ao caminho da verdade, retornar ao caminho em que ele tem nos preparado e deseja colocar em nós da sua plenitude de vida. E muitas vezes nós ficamos desligados desse caminho porque não entendemos de fato aquilo que fomos gerados para fazer. E nós acabamos sendo roubados daquilo que Deus tem de tão bom para as nossas vidas. Jesus morreu na cruz por nós e lá, através da sua morte e ressurreição, ele nos deu autoridade espiritual para repreendermos tudo aquilo que vem para tentar nos arrancar da sua presença, tudo aquilo que o inimigo investe contra a nossa vida. Ele nos deu autoridade e muitas vezes nós nos acovardamos diante de todas as dificuldades que acontecem sobre as nossas vidas, ou até mesmo nos afastamos da vontade de Deus, até esquecemos que há um plano estabelecido no coração de Deus a nosso respeito e nos afastamos. Houve um momento na minha vida em que eu me esqueci daquilo que Deus tinha falado comigo lá na adolescência, tinha me chamado, tinha me enchido do seu poder, tinha
compartilhado comigo quais eram os planos dele, planos de paz, como diz a palavra. Em Jeremias mesmo, a respeito de Israel, o Senhor fala lá no capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Mas nós, às vezes, acabamos nos focando em outras atividades, outros desejos que são dirigidos por vontades nossas, e nós esquecemos de que nós fomos gerados para adorar este Deus maravilhoso que deseja estar conectado conosco o tempo todo, deseja usar as nossas vidas para que vidas sejam geradas, para que os nossos filhos sejam gerados para a glória do nome dele, que sejam moldados segundo o querer de Deus, que vivam se enchendo do poder de Deus e que tenham um objetivo na vida, que antes de tudo é adorar esse Deus todo-poderoso. Esse deve ser o nosso objetivo. É claro que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos atividades que nós precisamos exercer, mas existe um propósito maior que o Senhor escreveu no seu livro, lá no Salmo 139, 16 diz, ele escreveu no seu livro para que nós cumpríssemos. E ele nos fez, nos moldou como oleiro da maneira que ele desejava. E com certeza ele continua precisando nos moldar. E ele diz, então ele pergunta para o profeta, será que eu não posso fazer? No verso 6 ele pergunta, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, meu povo? E essa é uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Será que Deus ele não pode fazer sobre nós moldar as nossas vidas conforme o seu querer, para que nós façamos aquilo que ele tem para as nossas vidas? E há tantas coisas em nós que precisam ser arrancadas. Quando o oleiro está mexendo no barro, se há dentro deste barro alguma impureza, uma pedra, algo diferente, um material diferente do que o barro, certamente se ele for levado para o forno, para secar, para então concluir essa obra, ali ele pode espatifar, quebrar-se todo. E muitas vezes nós carregamos em nós coisas que o Senhor sabe que precisam ser tiradas. E são coisas que acabam nos afastando de Deus, do propósito, do entendimento do porquê nós fomos gerados, para que fomos gerados. E nós nos envolvemos em tantas atividades, até que boas, às vezes até mesmo dentro da igreja, às vezes com boas obras, ou até mesmo dentro da nossa casa, mas nós perdemos o fio da meada. Para que fomos criadas? Eu creio que o Senhor está nos chamando como noiva dele, a voltarmos ao propósito original, aos planos originais dele sobre as nossas vidas. E ele tem, sim, liberdade como Criador para fazer de nós aquilo que ele quer. Mas nós precisamos também entender, olhar para dentro de nós e ver e pedir ao Senhor, Senhor, olha para mim, Deus, mostra-me, ó Deus, aquilo que precisa ser tirado de mim, começa em mim. É claro que nós estamos falando de toda uma nação, e ele está falando aqui para toda a casa de Israel, e eu creio que essa palavra é tão viva para o dia de hoje, porque nós vemos aí o que está acontecendo no mundo afora, e de uma hora para outra, um vírus acaba parando tudo, interrompendo planos, mudando, adiando viagens e mudando tantas coisas na nossa rotina. E não só nossa, não só de um povo, mas de nações. E de repente nós vemos aí, por conta disso, se armando algumas ciladas, alguns cenários de confusão, de discussão, de brigas. Infelizmente, meu coração está temeroso, porque pode muitos de nós virmos a sermos abalados na nossa fé.
E Cristo está nos chamando, ao contrário disso, a nos arraigar mais nele. Porque quem está arraigado, tem raízes profundas no Senhor, não teme o mal, porque Deus está no controle. Ele é o oleiro, Ele faz aquilo que precisa ser feito. E aí ele diz assim que no momento em que nós nos arrependemos, nos convertemos da nossa maldade, ele diz: se tal nação se converter, no verso 8, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então é tempo de arrependimento, é tempo de nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos ao Senhor misericórdia. Clamarmos ao Senhor que tenha de nós misericórdia de tudo aquilo que nós temos visto, de tudo aquilo que nós temos vivido e de tudo aquilo que nós temos nos ausentado de fazer, tudo aquilo que nós temos muitas vezes protelado para fazer. Deus nos deu dons, Deus nos fez um chamado e nos moldou como igreja dele, como filhos amados, para que nós possamos levar o seu amor àqueles que estão perdidos. E quantas vezes nós nos envolvemos com tudo aquilo que neste mundo oferece e em detrimento de servir ao Senhor, de ler a sua palavra, deixamos de ler a sua palavra, deixamos de entrar no secreto, deixamos de compartilhar a palavra com a nossa família, deixamos de adorar ao Senhor, mesmo em tempo de tribulação, porque aqui o povo estava cativo e Deus estava os chamando para que eles se consertassem, para que eles voltassem à raiz, para que eles viessem novamente para perto dele. E ele diz: se houver arrependimento, se for repensado tudo aquilo que está acontecendo, se você e eu viermos a nos dobrar diante de Deus e pedimos ao Senhor para mudar a nossa história, para que use as nossas vidas e nos disponibilizar nas mãos dele, se nós fizermos assim, Deus vai fazer de nós porta-vozes da sua mensagem de salvação, sua mensagem de libertação, sua mensagem de cura. E ele começa fazendo em nós. Nós não podemos desistir, mas nós precisamos permitir. Senhor, eu não estou bem. Pai, eu me coloco diante de ti e peço que o Senhor faça em mim aquilo que precisa ser feito. Se precisar ser refeito, refaça a minha vida, Deus, mas faz de mim um vaso para a honra, para a glória do teu nome. E Deus tem liberdade de fazer, mas Ele é tão doce, tão gentil, que Ele sempre pede que nós venhamos a permitir que Ele venha pôr as mãos e fazer isso sobre as nossas vidas. Mas o Senhor diz também que se nós não nos arrependermos, se nós não analisarmos, não pararmos para pensar e voltarmos à verdade dEle, Ele também se arrependerá daquilo que Ele prometeu de fazer e não fará. Deus tem todo o poder na mão. E às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e nós, por decisões nossas, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, eu posso escolher e nós sofremos com as decisões erradas que nós tomamos, porque não perguntamos ao nosso Senhor o que Ele deseja que façamos. Porque não perguntamos, não consultamos antes de dizer sim ou antes de dizer não, ou porque continuamos paralisados diante de alguma proposta que Ele mesmo faz para as nossas vidas. De alguma maneira, nós não respondemos a Ele e então nós nos perdemos do propósito genuíno, verdadeiro. Romanos 9 traz uma palavra em que Deus diz lá que Ele é a mesma pergunta que Ele faz aqui em Jeremias, mas agora lá no Novo Testamento. Ele está dizendo aos romanos, Paulo está escrevendo ali, será que acaso o oleiro não pode fazer do vaso aquilo que ele quer? E às vezes nós perguntamos, por que Deus?
E a pergunta não é por quê, a pergunta é para quê, Deus? Senhor, eu quero entender para que tudo isso. E Deus, quando nós fazemos essa pergunta, Ele vai nos dar estratégias, Ele vai nos dar paciência, Ele vai nos levar para o lugar onde Ele deseja. Às vezes, Deus quer usar a minha vida e a sua vida neste tempo como um instrumento, como um vaso dele, enchendo-nos da presença maravilhosa do Espírito Santo, transbordando as nossas vidas para a gente enfrentar o medo, para a gente enfrentar toda a situação que se vier deste momento que nós estamos vivendo. Deus quer fazer de nós instrumentos de poder, de glória, para que nós possamos abençoar a nossa casa, o nosso esposo, os nossos filhos e abençoar a nossa igreja. Nós somos a igreja do Senhor e, claro, nós temos saudade do abraço. Eu estou morrendo de saudade do abraço, de estar junto com as minhas irmãs. Hoje nós estaríamos juntas fisicamente, é o momento em que nós estaríamos orando umas pelas outras também, orando junto pelos nossos filhos. Faremos isso virtualmente, mas sentimos falta do abraço. E eu quero te desafiar a se colocar na presença deste Deus Altíssimo como vaso nas mãos dele e dizer nesta noite: Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Tu és o dono. E eu quero pedir que o Senhor me dê força para ser moldada segundo o teu querer, mas aquilo que precisa ser mudado, faz de novo em mim. É o que eu deixo para você nesta noite, como uma palavra para a meditação da sua alma. Vai passar tudo isso e você pode ter certeza, nós temos uma escolha, sairmos de tudo isso como um vaso moldado por Deus e cheio, transbordante da sua presença, da presença do Espírito Santo, ou um vaso quebrado. Deus nos convida nesta noite a permitirmos que Ele ponha as mãos em nós e nos molde, aperfeiçoando-nos para que nós sejamos usados para a glória do nome dEle. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.